Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, estamos felizes pela oportunidade, pelo privilégio. Para mim é um privilégio pregar a palavra de Deus, servir a Deus, né? Como os irmãos, a maioria dos irmãos já me conhece. Eu tenho uma programação na rádio, né, já há 10 anos, na rádio Tempo de Missão 103.5 FM. Uma programação por nome Vencendo na Graça, né, que eu apresento juntamente aqui com a minha esposa, a missionária Vanessa, toda quinta-feira, das 2 da tarde às 6 horas da noite, sempre levando louvor, oração e ministração da palavra de Deus. Irmãos, nos últimos meses, Deus tem me usado muito sobre os frutos, né? Os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Para mim, eu sou alto aqui, o altar baixinho, sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Eu não estou aqui nessa tarde, né? Os irmãos podem tomar assento, irmão, pode sentar. Eu não estou aqui nessa tarde, né? Para ferir ninguém, né? Porque a palavra de Deus, às vezes, ela fere, mas ela cura. Ela cicatriza, né? A palavra forte é que nos cura, é que nos sara, que nos liberta, que nos transforma, que faz nós viver uma nova história na presença do Senhor Jeová, na presença do Senhor Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo de Deus. Quero convidar então os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22, apenas o versículo 22. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu vou colocar essa palavra de uma forma muito sábia, cuidadoso e zeloso nas palavras, para que não seja forte para ninguém nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus, porque eu sou usado muito na área da exortação, mas a exortação é uma palavra que deve ser ministrada para aqueles que já são convertidos, para aquelas que são já verdadeiramente convertidos ao Senhor Jeová, que são verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que são verdadeiramente convertidos ao Espírito Santo de Deus. Mas é um processo. Quando você passa a vir na igreja, você passa a ouvir a palavra de Deus, você passa a aprender a palavra de Deus, você vai buscar a Cristo, mas de todo o seu coração, para que Ele venha desenvolver na sua vida os frutos do Espírito Santo de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor fala assim, mas o fruto do Espírito é caridade. Caridade é amor. Gozo é alegria do Espírito Santo. Paz é paciência. Longanimidade, vida longa. Benignidade, bondade. Fé, mansidão e temperança. A gente conhece um cristão. Irmãos, Deus me levanta para pregar a verdade. E o que eu vou pregar aqui nessa tarde vai ser a verdade da Escritura Sagrada. Hoje eu ouvi, missionária Giselda, missionária, estava falando sobre, do seu esposo, me chamou a atenção que está decepcionado com o homem, com os crentes, com os cristãos. Mas por quê? Porque muitos aceitam uma oportunidade sem ter as mínimas condições de fazer a obra de Deus. Hoje em dia nós aprendemos a cantar louvores. Hoje em dia nós aprendemos a fazer orações. Hoje em dia nós aprendemos a fazer ministrações da palavra de Deus. Mas nós não estamos aptos para estar aqui em cima.
Porque para nós estar aqui em cima, eu preciso ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. E os frutos do Espírito Santo de Deus não é quando eu grito, não é quando eu pulo, não é quando eu rodopeio, não é quando eu sapateio. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo é quando nós temos paz. O Espírito Santo é quando nós temos paciência. O Espírito Santo é quando nós temos amor. O Espírito Santo é quando nós nos dominamos, quando nós temos domínio próprio. O Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo quando nós amamos os nossos irmãos em Cristo, quando nós amamos as nossas irmãs em Cristo. Aí mostra que nós somos verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus falou aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, que é amor, que é paz, que é bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência. Então, para mim poder estar em cima de um altar, pregando a palavra de Deus, cantando um louvor, fazendo uma oração, eu preciso aprender a amar. Mas não amar de palavras, não pregar o amor em cima do altar e não viver o amor. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, não executam a palavra de Deus em sua vida. A partir do momento que nós passamos a obedecer a palavra de Deus, a ter uma amizade com Deus, a termos uma intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando em nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando em nossa mente, produzindo dentro do nosso coração, produzindo dentro de nós os frutos do Espírito Santo de Deus. Então você vai conhecer um cristão ou uma cristã verdadeira pela a presença dos frutos do Espírito Santo de Deus. Que nem muitos hoje eu vejo, pregadores de agenda. Nós vemos muito hoje, pregadores, eu falo, transmito em rede social, e eu falo a verdade. Hoje muitos têm, esses pregadores de gideões, que têm sua agenda, que vão pregar a palavra de Deus. Eles têm teologia, são formados em teologia, fazem uma pregação muito linda, um discurso muito bonito, uma ministração muito bonita. Eles conseguem, fazem aquele fervor, pentecostal, grito com força em cima da palavra de Deus, pregando, ministrando a palavra de Deus. Mas são aqueles que você precisar de um abraço, eles não vão te dar um abraço. É aqueles que você precisar de uma oração, imposição de mão, eles não vão impor as mãos na sua cabeça. Porque muitos deles têm a soberba, a exaltação. A pessoa ela fica intelectual, ela é inteligente, ela é conhecedora da palavra de Deus, e ela se destaca, mas você percebe que a pessoa não tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje em dia eu não me impressiono com gritos, pessoa gritando, pessoa pulando, pessoa sapateando, pessoa rodopiando. Isso não me impressiona. Isso não é Espírito Santo. Uma pessoa com Espírito Santo, ela tem paz. Ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa tranquila. Ela é uma pessoa paciente. Ela é uma pessoa amorosa. Ela é uma pessoa que domina o seu eu, o seu interior, o seu ser. Ela se domina. Ela se controla. Ela sabe administrar muito bem a sua vida de acordo
com a palavra de Deus. E muitas coisas acontecem na igreja, às vezes que é fora de contexto bíblico, porque muitas pessoas não conhecem as Escrituras, né? Só pregam aquilo que lhe convém, né? Pega uma palavra, né? Eu vou pegar uma palavra aqui, né? Jeremias 33:3, né? Que fala, né? Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É uma palavra boa, é uma palavra agradável de ouvir. Nós não devemos ficar somente no que é bom, mas nós temos que ouvir uma palavra, um alimento forte, uma palavra que vai me confrontar, que vai te confrontar, que vai nos confrontar, para nós termos a melhor qualidade de vida cristã na presença de Deus. Então, quando você vê uma pessoa com paz, ali está uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma pessoa com amor, ali você vê que está uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma pessoa que se domina para não fazer coisa errada, ali está uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama, ali está uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É assim que nós conhecemos um cristão, uma cristã cheia do Espírito Santo de Deus. Pratica caridade, pratica bondade, né? Tem a bonança, né? Controla o seu humor, o seu temperamento. Ela se controla, ela se domina porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é quando nós pulamos. O Espírito Santo não é quando nós rodopiamos. O Espírito Santo não é quando nós entramos no oba-oba, no reteté, no gira-gira, no pula-pula, no rodopeia. Isso não é Espírito Santo. Nós temos que conhecer a palavra. Eu sou uma pessoa que eu vivo em paz. Eu tenho meu trabalho, tenho meu comércio, aí no centro de Sapucaia do Sul, no calçadão, em frente à Radam Esporte, em frente a lojas, claro. Eu me sento na minha cadeira de praia, no meu comércio, eu fico a tarde toda em paz, tranquilo, né? E aí bem, eu fico observando o cristão, né? Eu não gosto de falar, né? A gente não pode, né? Até mesmo é a falta do Espírito Santo. Quando nós falamos mal de um irmão, quando nós falamos mal de uma irmã, também é a ausência, né, do Espírito Santo de Deus. Porque nós não podemos, né, falar mal, mas nós devemos pregar a palavra de Deus. E por que Deus está me usando? Por que Deus está usando o evangelista Marionei no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo de 22? Para nós buscar esse Espírito Santo. Para nós buscar o Espírito Santo que vai nos dar paz. Para nós buscar o Espírito Santo que vai nos dar amor. Para nós buscar o Espírito Santo que vai nos dar mansidão. Para nós buscarmos o Espírito Santo que vai nos dar temperança. Que vai nos dar bonança. Que vai nos dar o domínio próprio. Isso é quando você manifesta o Espírito Santo. Quando você manifesta o Espírito Santo, você manifesta a paz. Quando você manifesta o Espírito Santo, você manifesta a paciência. Quando você manifesta o Espírito Santo, você manifesta o amor. Quando você manifesta o Espírito Santo, você manifesta a alegria. Quando você manifesta o Espírito Santo, você manifesta a felicidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? E nós temos que orar, que nem eu vi a missionária Gisele orando, repreendendo o mal, repreendendo o espírito maligno, repreendendo o espírito de engano.
E é o que nós temos que fazer, dobrar o nosso joelho, né? E dizer, ó Senhor Jeová, manda o teu Espírito em nós. Não queremos na tua igreja espírito de engano. Não queremos na tua igreja espírito nos usando. Mas queremos sim o verdadeiro Espírito Santo do Senhor Jeová, que é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. É Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que falta na vida de muitas pessoas. Por isso que nós vamos se decepcionar. Você se decepciona com os crentes. Você se decepciona com as igrejas. Porque as igrejas valorizam quem não é para valorizar. E rejeitam quem é para valorizar. Vocês acham que por pregar a verdade eu tenho uma agenda cavalgando? Estou pregando em todo lugar? Não, é uma por mês. Por quê? Porque as igrejas, na verdade, né? É claro, o dízimo, irmãos, é bíblico, está na Bíblia. O dízimo é bíblico, está na Bíblia. A oferta é bíblico, está na Bíblia. É para manutenção e sustento da igreja. Mas tem as igrejas grandes que só priorizam o dízimo e a oferta. Por isso que eles não nos convidam para pregar, porque nós pregamos a verdade da Escritura. Nós pregamos a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que regenera. Você ouvindo essa verdade, a sua vida, meu irmão, vai mudar. A sua vida, jovem, vai mudar. A vida de todos vocês vai mudar se vocês der crédito a essa palavra. E aprender a orar, falar com Deus. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei como é que é esse negócio de ser crente. Eu não sei como é que é esse negócio de ser cristão. Fala com Deus normal. Não sabe fazer uma oração formal, como você vê os irmãos fazendo na igreja? Conversa com Deus. Diálogo com Deus. Fala com Ele. Abre teu coração, dobra teu joelho. Começa a conversar com Deus. Vai conversando, vai abrindo o coração. Aí você vai se tornar amigo de Deus. Aí você vai ter uma intimidade com Deus. É assim que vai ser a sua vida. Irmãos, para estar aqui em cima pregando a palavra de Deus, para estar aqui em cima fazendo orações, para estar aqui em cima louvando a Deus, nós precisamos primeiro passar por um processo de conversão, um processo de transformação, um processo de libertação, um processo de regeneração. Não adianta você colocar alguém aqui em cima que não está liberto. Não adianta você colocar alguém aqui em cima que não tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Que vai pregar a palavra de Deus, vai largar o microfone, tchau, Deus abençoe. Não, o pregador ele tem que estar a serviço de Deus, ele tem que pregar a palavra de Deus. Se precisar orar por uma irmã no culto, tem que orar. Se precisar orar por um irmão no culto, tem que orar. Se precisar dar um abraço em alguém, ó, se sinta abraçado por Deus. Eu estou emprestando o meu abraço, mas quem está te abraçando é o Senhor Jeová, quem está te abraçando é o Senhor Jesus Cristo, quem está te abraçando é o Espírito Santo de Deus. E a gente vê, né, por isso que vão se decepcionar, né, porque as igrejas, elas dão oportunidade para o joio, elas dão oportunidade para o falso profeta, elas dão oportunidade para os homens, todos ganham oportunidade, né? Todos ganham oportunidade. E por que você acha que vai ter ovelhinha branca se decepcionando? Porque o lobão está em cima do altar. Porque o falso profeta está em cima do altar. Porque o joio está em cima do altar. Por isso que nós vamos ver crente, né, cristã se decepcionando. Mas eu digo para você, irmãos, eu fico feliz em ver vocês aqui nessa tarde. Vocês estão no melhor lugar. Vocês estão na melhor oportunidade que essa vida pode oferecer para vocês. Vocês estão no maior privilégio que a vida pode oferecer para vocês.
é que está na presença de Deus. Mas não se preocupe, irmãos, que o joio a gente conhece. Não se preocupe, irmãos, que os lobos a gente conhece. Não se preocupe, irmãos, que os falsos profetas a gente conhece. É pelos frutos, é pelos seus atos, é pelas suas atitudes, é por suas ações que nós reconhecemos eles. Não tem o quê? O que eu preguei aqui? Não tem amor. Não tem felicidade. Não tem alegria, né? Estão sempre, né, sério, fechado, né? Eu digo sempre a Deus, né? Enquanto eu tiver a voz, eu vou estar pregando a palavra de Deus e ministrando. Mas eu digo para Deus, né? Eu aparento ser muito sério, mas na verdade, né, eu tenho que arrumar os meus dentes. Então, quem não tem os dentes, não tem como estar dando sorriso, né, irmãos? Não é que eu seja soberbo, não é que eu seja exaltado, mas para dar um sorriso tem que ter um dente bom, né? É teu cartão postal, mas um dia eu chego lá, vou arrumar, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem consequências no passado, de 12 anos atrás, né? Se eu não tivesse fumado tanto crack, se eu não tivesse cheirado tanta cocaína, né? Se eu não tivesse me aprofundado nos vícios dessa vida, hoje eu teria meus dentes bons. Eu não tenho porque eu me iludi com crack, me iludi com cocaína, né? Me iludi com alcoolismo, me iludi com bailão, com festinha, né? Com balada, me iludi com o mundo, né? E hoje, né, a gente, por mais que a gente esteja convertido a Cristo, a gente sempre vai viver as consequências dos nossos pecados. Os nossos pecados, as consequências, talvez os pecados não vão te acompanhar mais, mas as consequências dos pecados vão te acompanhar por muitos e muitos anos. Eu até hoje eu vivo consequências de pecados que eu cometi há 12 anos atrás, até hoje. Passei quantos anos da minha vida aí? Passei quase esses 2 anos da minha vida só respondendo processo judicial de coisa de 12 anos atrás, e muitas outras coisas que não dá nem para falar aqui, mas a gente, graças a Deus, a gente, irmãos, eu sempre digo, eu não sou nenhum santo. Toda igreja que eu prego, eu digo, eu não sou nenhum santo, mas eu procuro exercer o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu faço uso dos frutos do Espírito Santo de Deus. Os escândalos acontecem na igreja, porque quem está em cima do altar não tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Eu só vou ganhar sua alma para Jesus, meu irmão. Eu só vou ganhar sua alma para Jesus, minha irmã, se eu tiver exemplo de vida. Se eu tiver os frutos do Espírito Santo de Deus. Se eu não tiver, não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu fazer nada na obra de Deus, que eu não vou conseguir convencer ninguém. Eu não vou conseguir convencer ninguém a aceitar a Cristo. A minha pregação é essa, irmãos. É uma pregação justa e verdadeira. E quem é assim só prega em igreja pequena mesmo. Né? Só prega em igreja simples mesmo. Só prega em igreja humilde mesmo. Porque os tempos grandes já estão corrompidos. Né? O sistema religioso domina tudo e a todos. Né? A verdadeira igreja, irmãos, né? Não tem tempo, não me lembro aqui capítulo, mas nem versículo. Mas a verdadeira igreja. A Bíblia fala, eu não lembro o livro, nem o capítulo, mas a Bíblia fala, está na Escritura, que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O que significa isso? Mas peraí, então não vou mais na igreja, Deus não vai estar lá? Não. A Bíblia está ensinando que a presença de Deus, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ela está em nós. Né? Você está aqui dentro, nós temos que se reunir. Nós temos que nos reunir aqui para fazer culto. Nós temos que nos reunir aqui. É necessário, é preciso que nós se reúna aqui para nós, né, cultuarmos a Deus. Nós estamos reunidos para cultuarmos a Deus.
né? Para que o nome do Senhor seja louvado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso que nós estamos aqui. Mas a verdadeira igreja, o verdadeiro templo, a verdadeira morada de Deus é em nós. O que significa isso? Você encontra Deus quando você abre o seu coração. Você encontra Deus quando você reconhece: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus Cristo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu sei que esse mundo lá fora é só ilusão. O que o mundo me oferece vai ser uma alegria passageira. Vai me alegrar num determinado momento. Mas daqui a pouco a tristeza vai voltar. Daqui a pouco a angústia vai voltar. Daqui a pouco o desânimo vai voltar. Daqui a pouco a mágoa vai voltar. É só o Senhor Jesus Cristo que pode preencher o vazio do nosso coração. Às vezes nós achamos que as redes sociais eu uso para proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, para levar a mensagem da palavra de Deus. Mas às vezes a gente pensa que as redes sociais vão preencher o vazio do nosso coração. Às vezes a gente pensa que o Instagram vai preencher o vazio do nosso coração. Às vezes a gente pensa que o TikTok vai preencher o vazio do nosso coração. Às vezes nós achamos que o Facebook vai preencher o vazio do nosso coração. Às vezes nós achamos que o YouTube vai preencher o vazio do nosso coração. Às vezes nós achamos que publicar uma foto, receber um comentário, receber uma curtida, receber um elogio, vai preencher o vazio do nosso coração. O que preenche o vazio do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E não é difícil seguir a Deus. Não é difícil aceitar a Cristo. Mas se você for aceitar a Cristo nessa tarde, não aceite de palavra, mas aceite de coração. Diga: eu quero ser um cristão. Eu quero ser uma cristã. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser uma serva de Deus. Eu quero ter a paz no meu coração. Eu quero ter amor no meu coração. Eu quero ter alegria no meu coração. Eu quero ter felicidade no meu coração. Eu quero ter esse Cristo na minha vida. Eu quero esse Deus vivo, Deus Jeová na minha vida. Eu quero esse Espírito Santo para que Ele venha produzir esses frutos no meu coração. Para que Ele venha produzir esses frutos na minha vida. Eu quero esse Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais um versículo que eu marquei para compartilhar com vocês nessa tarde, né? Glória a Deus. Que é apenas aqui 1 João, a palavra está boa, irmãos. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Apenas o versículo 7. 1 João, capítulo 4, apenas o versículo 7. A palavra fala assim, ó: Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, que é o amor, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você já pensou? Aquele que é nascido de Deus, né? Olha só, amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade, né, que é o amor, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus, né? Aquele que é nascido de Deus, ele tem o amor. E hoje em dia, né,
as pessoas não estão buscando o que é certo. Para as coisas melhorar na igreja, irmãos, quando a palavra da verdade, ela começar a pegar nos loucos, quando começar a pegar nos falsos profetas, quando começar a pegar nos joelhos, eles vão pular fora. Aleluia. E vocês vão ver a igreja melhorar. Vocês vão ver qualidade na igreja. Vocês vão ver qualidade na vida dos seus irmãos em Cristo. Vocês vão ver qualidade na vida das suas irmãs em Cristo. Mas nós precisamos pregar a verdade. É Deus, aleluia. Né? É essa a verdade que vai te abençoar, meu irmão. Eu sei que talvez você queria ouvir uma profecia. Talvez você queria ouvir uma revelação. Né? Mas a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Essa é a maior revelação. Essa é a maior profecia que Deus deixou bem certinho para nós aprender, obedecer e praticar. Faça isso e você vai ver o quanto a sua vida vai ser abençoada. Irmãos, já sou abençoado em 12 anos de ministério, 10 anos de rádio, né? Por último, Deus me abençoou na área da financeira. Prosperei, graças a Deus, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu me aposentei aos 41 anos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda trabalho. Quem é que foi que me deu isso? Né? A irmã falando ali, eu me lembrei, né? Deus dá. Fiz 7 domingos no monte para me aposentar. É verdade. Né? E eu consegui 7 domingos orando, subia sozinho. Subia e descia sozinho. Todo domingo de manhã subia para o monte. E lá eu orar, meia hora, 1 hora, orar. E Deus me deu a vitória, né? Peço que vocês orem por mim, orem pela minha esposa, a missionária Vanessa, pela nossa filha, que Deus venha abençoar nosso casamento, que a gente venha morrer junto. Né? Que a prostituição venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a pomba gira venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu morra ao lado dela. Que a gente venha fugir da tentação. Que a gente venha fugir das bandejas. Né? Tem bandejinha no Facebook, tem bandejinha nas redes sociais. Em todo lugar. Se nós não vigiar, nós vamos destruir nosso casamento. Aí é filho para cá, é filho para lá. Comece um casamento, que eu digo para esses jovens, né, que estão namorando, né? Fique junto, namore, se respeite, né? Aprendam a conviver um com o outro, né? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que vocês sejam felizes. Que Deus venha abençoar vocês dois, em nome de Jesus, né? Que vocês não venham ouvir fofoca do diabo, não venham dar ouvido para a fofoca do fulano, do ciclano, do betrano. Não, que vocês venham ouvir um ao outro, que vocês venham conversar, venham dialogar, venham se respeitar, venham estar juntos, e não dê lugar ao mal, não dê lugar ao que é errado. Porque vocês vão ser abençoados. Se vocês continuarem na igreja, se vocês continuarem na presença de Deus, se vocês continuarem nesse caminho, vocês só têm a ganhar. Vocês só têm a vencer. Vocês só têm a ser abençoados em todas as áreas da vida de vocês. Amém? Se eu tivesse essa oportunidade que esse casal de jovens está tendo hoje, se eu tivesse lá atrás, eu não teria 2 filhos em Viamão. Não teria 2 em Sapucaí, não estariam por aí, né? Mas a vida às vezes toma um rumo, né? Que às vezes não é de acordo com o que a gente quer. Mas graças a Deus hoje eu digo, irmãos, hoje eu estou abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu estou abençoado, grato e agradecido a Deus, né? Tem ali minha linda esposa, missionária Vanessa, nossa filha, Ana Rebeca. Estamos sempre juntos, unidos, fazendo a obra de Deus nas igrejas, na rádio. Né? Estamos toda quinta-feira na rádio, das 2 da tarde às 6 horas da noite.
é 103.5, irmãos. Escutem nós na terça-feira de tarde. Escutem nós, dá uma força para nós, liga para lá, pede uma oração, pede um louvor, né? Participem, nos ajude a fazer essa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver a participação de vocês lá com nós na rádio, né? 24 horas no ar, né? Abençoando vidas e ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é por muito falar, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu compartilhei. Peço perdão se as palavras foram fortes, se alguém se entristeceu ou se sentiu mal com as palavras, né? Eu peço perdão, mas foi Bíblia, irmãos. Foi Bíblia Sagrada, foi a palavra de Deus, não foi palavras minhas, essas são as palavras de Deus. São as palavras de Cristo. São as palavras do Espírito Santo de Deus, né? São essas palavras. Não quero cansar vocês, mas que vocês guardem essa mensagem no coração de vocês e que vocês venham a viver, a buscar. Não esqueça, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Busquem os frutos, né? Se a vida do pregador não tiver de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele ainda precisa buscar mais a Deus para poder subir aqui em cima e pregar a palavra de Deus. Amém? Quero agradecer, né, a missionária Giselda, a pastora Marli, né, o pastor, como é que é o nome do pastor? Pastor Silvio, né, agradecer a todos vocês pela oportunidade. Fico feliz da igreja ter voltado a abrir. Continua aberta, pastora Maria, não fecha mais. Continua aberta. Isso aí sempre foi projeto de Deus na tua vida. Vai ganhar muitas almas nesse lugar aqui, vai crescer em nome de Jesus. Então eu agradeço a oportunidade. Se algum irmão quiser uma oração minha, né, é só me procurar aí que eu vou estar orando. Se alguém quiser oração, alguém quer aceitar Jesus, irmãos, aceitar Jesus, todos aqui já aceitaram a Jesus, né? Todos já aceitaram Jesus aqui, né? Quem quiser aceitar Jesus, tome essa decisão, irmãos. Não perca essa oportunidade, procure qualquer um de nós aqui, né? Diga, ó irmã, ó irmão, né? Eu quero aceitar Jesus, ora comigo, né? Tá a pastora Maria, tá a missionária Giselda, o pastor Silvio, né? Tá eu aqui para orar com você, né? Você que ainda não aceitou a Jesus, né? Você tem a oportunidade nessa tarde. Você tem esse privilégio nessa tarde. Não deixe, eu estou muito jovem ainda para virar crente. Eu vi muitos jovens, infelizmente, falarem isso. Eu estou muito jovem ainda para virar crente, para aceitar Jesus. Não quero assustar vocês, mas depois, lá no mundo, né, infelizmente perderam suas vidas e perderam a oportunidade de alcançar a salvação e a vida eterna que há somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então deixa a mensagem com vocês, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas bem fortes para Jesus. Maravilha de Deus, né? Quem gostou da pregação do irmão Marionei, o evangelista Marionei, dá uma glória a Deus bem alta aí para Jesus. E conforme o glória a Deus, nós vamos trazer ele de volta. Se for baixinho, é porque tem os irmãos não gostaram, eu não vou poder trazer, né, irmão? Glória a Deus. É brincadeira, irmão, mas é uma palavra gratificante, né? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus conforme está no Evangelho, né? Sem invenção, sem nada que vá deixar nós com pensamentos ao contrário, né? Estava uma bênção esse culto. Eu quero agradecer a vida de cada um que esteve aqui nesta tarde, que vocês possam levar junto com vocês aquilo que vocês vieram buscar e que a semana de vocês seja gratificante, seja abençoada, que vocês tenham bastante gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de quem quiser pedir uma oração, vem aqui o pastor Silvio e a pastora vai estar orando, o irmão evangelista também vai estar orando, né, por cada um de vocês. E eu espero vocês aqui no próximo domingo, às 15 horas, para nós estarmos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus.